Estou envelhecendo muito. Já não posso continuar. Ao nascer do sol, e passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Sou feliz, irmãos Alessandro e Alice, cantando em momentos do tabernáculo da fé. Quando eu nasci em Cristo encontrei tudo que antes não pude encontrar. O grande fardo que eu carregava, ao pé da cruz depressa eu fui deixar. Naquele instante eu me senti tão leve, fui envolvido no poder de Deus. Eu não sabia que ser crente é isto. Eu sou feliz agora e vou morar no céu. Que coisa boa, e eu não sabia, mas um certo dia tudo em mim mudou. Saí das trevas e vim para a luz. Quem quiser ter vida, vem aos braços de Jesus. Eu sofri tanto procurando um jeito de achar guarida pra meu coração. Cheguei ao ponto de pensar comigo: o meu problema não tem solução. Foi quando então me encontrei com a Bíblia e algo novo em mim aconteceu. Aquela angústia que me atormentava, quando eu achei Cristo, desapareceu. Que coisa boa, e eu não sabia, mas um certo dia tudo em mim mudou. Saí das trevas e vim para a luz. Quem quiser ter vida, vem aos braços de Jesus. Jesus, Jesus. Estou envelhecendo muito. Já não posso continuar. Ouvintes, feliz aquele que não pode continuar aqui.
aqui na terra. Porque só assim irá começar do outro lado. Quem pode continuar aqui significa que não pode iniciar ali. Essa expressão é uma inferência, é uma dedução, é uma aplicação do profeta desta era na mensagem ao nascer do sol, se referindo a Elias. Trabalhou demais, enfrentando poderes espirituais, hostes das trevas. Isso é o que mais esgota o homem. E, normalmente, quem está ao seu redor, a menos que seja espiritual também, não percebe a luta daquele homem, o quanto se desgastou. Porque quem luta contra o príncipe das trevas nos lugares celestiais se esgota mais depressa, se esgota de uma maneira diferente dos demais. E Elias havia enfrentado o trono de Satanás na terra, que então era o trono de Acabe com Jezabel, que era o reinado de Acabe com aquela mulher que Deus odeia. A Bíblia diz, se referindo à doutrina jezabelita, que ele odeia isto. Foi a mulher que cortou seu cabelo, pintou suas unhas, pintou seus olhos e entrou pela janela em Israel. Ela não era da linhagem, portanto, nunca pertenceria ao ministério de Elias. Antes, porém, seria inimiga capital de Elias. Ela levou ao seu marido Acabe a matar Nabote por causa de uma vinha. E interessante que, matando a Nabote, ela estava ferindo a Elias. Qualquer servo de Deus, eleito do Senhor, a quem o homem ofende, ele deve saber que ele está ofendendo a Elias, está ofendendo a Deus. É muito perigoso se posicionar contra um eleito, porque pode estar afrontando a Deus. E o fim desta pessoa não é bom, como o de Jezabel não foi. Mas as sequelas ficaram. Lembrando de Enoque, que foi trasladado, depois de andar com Deus, ganhando as alturas, o profeta começa a comentar sobre Elias. Aquele grande profeta em seu dia. Ele combateu as mulheres que pintavam a face,
essas Jezabéis, ele combateu aos Acabes. Ele se pôs firme até que o fim parecia que não havia ninguém junto com ele, que ele estava só. Ele repreendeu, ele desafiou o mundo. O mundo de então era jezabelita. Israel se tornara um papel carbono dos filisteus, dos pagãos. Estava sob o regime de Jezabel. Porque Acabe, uma vez pervertido, colocou uma mulher pervertida no nível maior de Israel. O nível mais alto de Israel, naquele dia, era Jezabel. Que tristeza no povo de Deus. Por isso Elias desafiou, combateu, lutou e, por fim, ele entendeu que estava só. Aí então, quando ele se cansou, se sentiu tanto cansado, de tanto labor, e parecendo que foi tudo em vão. Ele disse: estou envelhecendo muito, já não posso continuar. Parece que dizem que era já como que de 90 anos, os historiadores deram 90 anos para Elias quando chegou a esta condição. Tinha tantos anos e, interessante, ainda estava caminhando, sustentando a bandeira com a mesma virtude de sempre, com a mesma energia de sempre. Isto porque era alimentado, sustentado diretamente por Deus. E ele estava ali, posto ali, para ser o oposto a todo o conselho de ministro, 400 ministros de Acabe, doutores em Deus, doutores em Israel, PhDs. Ele estava ali, posto por Deus para resistir todo este poder de Satanás. Ah, sim, então, ele estava com o poder vivificador. Só podia ser o poder vivificador que sustentava aquele velho homem que nasceu para combater trevas. É a missão mais dura que existe aqui na Terra. Soprar fogo onde já está aceso não tem nada a ver
Mas acender luz onde está escuro é combater, é ser oposto. Então, há de se concluir que ele só podia estar de pé com tanto vigor, e o seu vigor não era dele, era o poder vivificador. Olhou lá do outro lado do Jordão. Ele disse: ó Deus, eu quase não posso ver o outro ribeiro. Mas ele estava tão cheio do poder vivificador até o ponto em que viu um carro parado ali. Estranho. Viu um carro de fogo. E os cavalos de fogo também estavam amarrados juntos a uma árvore. É inferência profética. Então ele simplesmente atravessou o rio e se foi para casa sem morrer. A exemplo de Enoque, que não foi numa carruagem. Mas veja como Deus tem variedades. O rei andava de carruagem, cavalos selecionados. Ao lado dele, a cruel Jezabel. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou recolher o meu profeta, a minha boca, numa carruagem, que esta do rei e da rainha não chega nem perto. É um lixo. É um excremento. E recolheu assim o homem de Deus, cheio do poder vivificador do Espírito Santo, sem que ele morresse. Quando Jesus subiu com Pedro, João e Tiago, lá no Monte da Transfiguração, depois de séculos, não é de 90 anos, não. Depois de séculos passados, lá estava Elias, tão vivo quanto está hoje. Lá estava Moisés, tão vivo quanto está hoje, aguardando o arrebatamento da noiva de Jesus Cristo pelo mesmo poder vivificador que o levou. Para então ele e Moisés entrarem em cena como as duas testemunhas de Apocalipse 11. Isso engrandece o espírito, como disse Maria. Exalta o espírito, encoraja o espírito, descansa a alma. Você também está lutando. E lembre-se, nunca o Filho de Deus, a Filha de Deus, usa as armas
carnais para combater as obras infrutuosas das trevas. Eles não têm que se portar de uma maneira indecente, de uma maneira revoltada, cheios de mágoas, para combater o que veem que está errado. Porque sabem que não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito. Assim diz o Senhor. Cansar, chegar ao fim da jornada, ver ali o rio do outro lado, poder olhar de cá, vendo já a outra margem, é maravilhoso. É muito maravilhoso. Agora, sabendo, principalmente sabendo, que não chegou ali pela murmuração, não chegou ali pela força, não chegou ali pela violência, não chegou ali pela razão, mas chegou ali pela fé. Aqui chegamos pela fé. Paulo, quando ele viu isso lá do outro lado, a outra margem, ele exclamou: quanto a mim já estou sendo oferecido por sacrifício. O tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja, acabei a carreira, guardei a fé. Desde já está preparada uma coroa que o seu justo juiz dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Oh, ele não chegou ali pela força, pela sua força. Ele não chegou ali pela política. Ele não chegou ali pelo espírito religioso. Ele não chegou ali pelo dinheiro. A ver do outro lado, a margem do outro rio, como Elias viu. Ele chegou lá pela fé. Aqui chegamos pela fé. Samuel botou uma pedra ali. E aquela pedra levou o nome Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você chegou até aqui foi pelo poder de Deus, não foi pela razão. Em nome de Jesus Cristo, dá-lhe glória. Louve o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Outro. Came by and seen him do this. And as he went walking down, crying in the... E o patrão passou e viu fazendo aquilo enquanto ele andava chorando. The boss, he never noticed the boss. He was thinking about Jesus. E o patrão, ele não tinha visto o patrão. Ele estava pensando em Jesus. And he started down with his hands up in the air and the tears rolling down his cheeks. Said, "Oh God, how I love you." E ele começou a andar com suas mãos levantadas para o alto e as lágrimas descendo em sua face, dizia: "Oh Deus, como eu te amo." And the boss said, "Honey, what in the world has happened to you?" E o patrão disse: "Rene, o que neste mundo te aconteceu?" He said, "Everybody in the whole line is talking about it." Ele disse: "Todos em todo o comércio estão falando sobre isto." What in the world's happened to you, honey? O que aconteceu contigo, Hen? The little Dutchman said, "Oh, boss," he said, "glory to God, I got saved." O alemãozinho disse: "Oh, patrão,
Ele disse, glória a Deus, eu fui salvo. He said, you got what? Ele disse, você foi o quê? He said, I got saved. Ele disse, eu fui salvo. He said, I went with Brother Troy here down to a little mission and I got saved. And Ele disse, eu fui com o irmão Troy aqui embaixo em uma pequena missão e eu fui salvo. Jesus came into my heart and I'm so full of love. E Jesus entrou em meu coração e estou tão cheio de amor. He said, you must have went down to that bunch of nuts. Ele disse, você deve ter ido naquele grupo de porcas. He said, yeah. Said, glory to God. Said, thank God for the nuts. Ele disse sim, disse glória a Deus, disse graças a Deus pelas porcas. He said, you know, you take an automobile coming down the road and you take all the nuts out of it, you ain't got nothing but a bunch of junk. Ele disse, sabe, você pega um automóvel que está descendo a rua e tira todas as porcas dele, você não terá nada a não ser um monte de sucata. Well, I don't know, but what the little Dutchman is just about right. Bem, eu não sei, mas o alemãozinho estava mais ou menos certo. Take all the nuts out, the nuts is what holds it together. Tirar todas as porcas fora? As porcas são as que mantêm tudo junto. And I think that's what holds the church together sometimes. Holds civilization together. E eu penso que isto é o que mantém a igreja unida às vezes, que une a civilização. Now, coming down from a visit at Prescott a few days ago, I was looking at the desert and noticing how that out of Phoenix they had the Japanese garden. Agora, vindo de uma visita em Prescott, há poucos dias atrás eu estava olhando para o deserto e observando como que do lado de fora de Phoenix eles têm os jardins japoneses. And they had flowers in there, beautiful flowers. E eles têm flores ali, lindas flores. Where when I was a boy out there, I herded cattle down through those places. Onde, quando eu era um garoto ali, eu arrebanhei o gado através daqueles lugares. The cows were no grass, so they just lived on cactus beans and so forth. As vacas, não havia nenhum pasto, então elas simplesmente viviam de vagens de cacto e coisas assim. And then I noticed that there has been a reproduction to the use of the desert. E então eu observei que ali tem havido uma reprodução para aproveitamento do deserto. And in the desert, we find that the cactus and the flowers E no deserto nós descobrimos que os cactos e as flores, and in our home there, or the home we're renting, Sister Larson, e na minha casa ali, ou na casa que estamos alugando da irmã Larson, I think she was here this morning, I seen her. eu creio que ela estava aqui nesta manhã, eu a vi. And she has a flower bed on the outside of the house, some dirt, everything there is sand. E ela tem um jardim de flores do lado de fora da casa, um pouco de terra, tudo ali é areia. So she had some dirt and a large flower bed on each side of the duplex. Então ela colocou um pouco de terra em um grande canteiro de flores em cada lado do duplex. And every morning I have to get out and water those flowers. E toda manhã eu tenho que levantar e jogar água naquelas flores. If I don't water them, they'll die. Se eu não jogar água nelas, elas morrem. And then again I have to get some spray and spray them to keep the lice off of them. And the bugs will eat them up. E então novamente eu tenho que bater algum spray nelas para manter os piolhos longe delas. Os bichos as comem. Boa noite com Jesus. Amém.
Uma notinha aqui para os irmãos que nos acompanham através da internet. O irmão Dailton está pedindo aos irmãos que acompanham pela internet o quanto antes vocês comunicarem as suas audiências. Melhor para a equipe do estúdio, incluindo seus nomes na lista dos que nos acompanham. Por isso pedimos a compreensão de vocês, para que comuniquem logo no instante em que vocês começar a nos assistir. Que Deus continue vos abençoando ricamente. Amém? Vamos cantar? 322. Abrir a porta para a palavra entrar. A luz, a palavra. Meu, Jesus é meu. Jesus é seu? Jesus é nosso. Animados com palmas.
Amém. Assim seja. Jesus é meu. Amém. Pastor Natanael. Boa noite com Jesus. Deus abençoe a audiência visível e a audiência invisível por meio da internet. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe o irmão João Eudes, faz parte de Araguaína também, né, irmão? Vila São José e Araguaína, Deus abençoe. O irmão Vitor já não é mais visitante, né? Já é um dos nossos, né? Deus abençoe o irmão Vitor. A irmã Dalva, tia Dalva, é irmã do pregador de hoje à noite, irmã do pastor Jânio. Deus abençoe todos vocês. Todas as nossas reuniões são transmitidas ao vivo por meio da internet, no nosso site tabernaculodafé.org e também no canal oficial no YouTube. Todas as reuniões são transmitidas segunda, quarta e sexta-feira às 19 horas, o nosso culto. No sábado, 18h30, culto com os evangelistas. A primeira parte é o estudo das mensagens da Bíblia. E às 19h15 é o culto que é transmitido para aqueles que participam também por meio da internet. E amanhã teremos a reunião dos diáconos às 18 horas. Então, o culto com os evangelistas será só a segunda parte, a partir das 19h30. E domingo, às 8 horas da manhã, escola dominical. À tarde, companheirismo, maravilhoso companheirismo, às 16 horas. E próximo domingo será mais cedo, por ser Santa Ceia do Senhor, às 17h30, 5h30 da tarde, já começamos o culto da noite de Santa Ceia. Irmão Aldean, dirija a oração, por favor. A irmã Ruth Miguel justifica a ausência, motivo de trabalho. O irmão Divino Márcio também justifica sua ausência. E temos o pedido a favor da irmã Lucília, motivo de enfermidade, e também mais 2 pedidos daqueles que participam por meio da internet. Diz aqui: peço orações por Maria Aparecida de Jesus Rocha, por uma libertação total, e a misericórdia de Deus pelo meu lar e toda a minha família, e salvação dos meus filhos, Eliseu e Eliezer, por cura divina por mim, Maria Aparecida Rocha, por vários problemas de saúde e uma canseira extrema do trabalho, e meu esposo Nilson por vários assuntos, vitiligo, coração, braço, olhos, conjuntivite alérgica, catarata, próstata e etc. Deus abençoe toda a igreja. O irmão Samuel Luz, lá em Bom Jesus do Tocantins, ele pede oração por sua família e pelo irmão Adeciano. Incluímos também, né, a viagem do nosso pastor. Amanhã, Deus permitindo, ele estará retornando juntamente com a irmã Carmélia. Que Deus possa abençoar sua viagem de retorno. Então vamos colocar de pé. Você levante sua mão, você podendo, levante sua mão, e vamos orar unanimemente, sentindo a necessidade de cada um desses pedidos aqui, como se fora sua própria necessidade. E o irmão Aldean estará dirigindo, e cada um de nós vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, Pai Celestial, pedimos perdão dos nossos pecados e que Tua graça e a Tua misericórdia esteja ao nosso alcance. Senhor Jesus, ajuda, ó Pai, a cada irmão, ó Deus, que tem mandado os seus pedidos para cá, seus nomes, ó Pai,
seus problemas, suas dificuldades, seja o que for, que tua graça desça até ali neste momento e ajuda cada um, ó Pai. Tu és o Deus tão infinito, Tu conheces as nossas necessidades. Dê a cura, a libertação, ó Pai, a cada um dos Teus filhos, pois nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue conosco nesta noite, falando aos nossos corações. Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Maravilhoso é Jesus, da minha vida é luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou e eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim.
Amém? Para nós é um prazer estar na casa do Senhor, né? Ouvindo a palavra, esse tempo de meditação, ouvindo o pastor Joaquim falar, né? Como é precioso, né? Ouvir essa voz e saber que Deus fala conosco. Amém? Somos agradecidos a Deus por isto. Vamos colocar de pé. Creio que a escritura foi anunciada. Lucas, capítulo 10, os versos 21 e o 22. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Fechamos nossos olhos, vamos falar com o autor da palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em torno da Tua Palavra. E nesta hora, ó Deus, nós pedimos, Senhor, para vivificar estas Escrituras para os nossos corações. Através do Teu Espírito Santo, Pai, possa o Senhor falar conosco, mais uma vez por meio de Tua Palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, humildemente na Tua presença, no nome de Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. Podeis assentar. Eu creio que nós ainda estamos sob a unção das reuniões que tivemos nessa final e início da semana, né? Fomos ricamente abençoados. Foi tão bom, estava tão leve, né? E a maneira como Deus nos falou através do pastor Silvio, depois o pastor Edmilson, e cada participação, de uma maneira muito simples. Eu estava falando para o pastor Silvio, depois, nós conversando, falei, a coisa que eu mais gosto de ver isto, é uma coisa assim que todo mundo dá conta de entender. É um alimento fácil de ser digerido, né? Não é indigesto. É muito bom quando a gente vê um pregador que não preocupa em apresentar a si mesmo, ou trazer algo assim extraordinário aos olhos do humano, mas que deixa ser dirigido pelo Espírito Santo. E Deus pega aquelas coisas tão simples e vivifica, né? E vem palavras tão fresquinhas que o Espírito Santo traz, que
alimenta as nossas almas, né? Que nos deixa nutridos. Então, isso me atingiu muito. Inclusive, eu vou ler aquele parágrafo de novo que eu li aqui. Eu creio que não é muito para os irmãos. Amém? Onde ele diz aqui na mensagem a posição no corpo de Cristo, né? A série Adoção, a terceira parte. Ele diz: Ele fez criaturas, e as criaturas caíram. Então Deus, através do seu infinito, olhou para baixo pela corrente do tempo e viu cada homem que seria salvo, cada homem. Ele sabia disto pela presciência. Portanto, se ele, através da presciência, soube quem seria salvo e quem não seria salvo, ele pôde redimir. A palavra não é tão má depois de tudo, não é? Ele pôde predestinar porque ele conhecia quem seria e quem não seria. Portanto, em ordem para apanhar aqueles a quem seria, ele teve que fazer uma propiciação pelos seus pecados. Se pudéssemos, queremos chegar a isto somente um pouco, a uns poucos versos abaixo. Ele nos predestinou para a vida eterna, sabendo que aqueles colocariam tudo de um lado, e não importaria o que indiferente isto parecia para os filhos do mundo. Isto não significaria coisa alguma para eles, porque eles eram filhos de Deus e Ele os chamou. Ele chama os filhos, porque esses filhos ouvem a sua voz. Eu sou o bom pastor das ovelhas. E as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E não seguirão ao estranho. Não seguirão a voz estranha. Então essa voz, ela é conhecida para nós. Aí nós voltamos na historinha da águia que o pastor Silvio contou aqui, né? Tão conhecido, tão acostumado para nós, e toda a vida é novo. Amém? Por que aquela águiazinha tomou uma decisão, tomou uma posição? Porque o que Deus está querendo agora de nós, que Deus está exigindo de nós agora, é um posicionamento. Um posicionamento na nossa posição de filhos. Para que tudo que já tem sido pregado, tudo que Ele tem que nos falar, Ele nos falou por meio do profeta. Agora o que nós precisamos é esse posicionamento. E ela tomou aquela posição porque ela conhecia aquela voz. Aquela voz identificava com ela. A mensagem, ela identifica com o eleito. O eleito se identifica quando ele ouve a mensagem. Agora, isso, para pintainhos,
para seres de baixa altitude, não estou me referindo a seres baixos ou seres altos, de estatura maior. Mas eu estou me referindo à altitude, porque a altitude fala do nível entre a terra e o mar. É o nível. Então, nós temos enormes animais marinhos, como a baleia e outros. Mas eles são seres de baixa altitude. Eles não podem subir daquela altura. Eles têm que permanecer ali. E há deles que pode até sair da água um pouquinho, como a foca, o urso marinho, mas ele tem que viver ali naquele nível. Então, para um pintainho, aquela voz era muito estranha. Ele não podia ir àquela altura. Mas para os eleitos, eles são seres que podem atingir grandes altitudes, alturas em Cristo. Agora, a bênção de Deus, ela é para todos. É onde o mundo religioso tem feito confusão. Se você descer lá, a baleia vai, aquele enorme animal, ele vai estar louvando a Deus, agradecendo a Deus pelas águas, pelas algas, pelos plantos que ela alimenta, pela forma em que ela vive. E é uma bênção de Deus, mas ela jamais pode atingir o nível da águia, subir a altura. Ou seja, ela não pode entender jamais a diferença entre as bênçãos espirituais dos lugares celestial, com apenas ser abençoados. A cura, a libertação, uma vida limpa, uma vida de religiosa, é uma bênção. Mas há aqueles que foram chamados para ouvir a voz de Deus. Se você for pensar nisso, for colocar isso assim, meditar, você vai ver que multidões ouviram Jesus falar. Não é verdade? Multidões usufruíram das bênçãos do ministério de Jesus. Multidões comeram pães multiplicados, peixes multiplicados. E você pensa que aquele povo não saíram dali, daquela reunião maravilhada? Eles saíram dali regozijando. E até voltaram no outro dia, diz a Bíblia, na expectativa de proclamar ele como um rei. Mas Jesus mesmo falou a poucas pessoas. Ele não falou a muitos. Você fala, mas ele não falou para a multidão? Ele falou. A multidão ouviram ele falar. Mas entre aquelas multidões que ele falava,
havia alguém a quem ele falava com ele. Eu estava ouvindo um testemunho de um homem que acompanhou o ministério do irmão Brana. Ele disse que a primeira vez que ele foi na reunião, ainda jovem, bem garoto, quando o irmão Brana chegou ao púlpito e disse: boa noite, irmãos. Ele disse que foi como se aquele homem estivesse falando com ele, pessoalmente. E ele disse que quando o irmão Brana começou a falar, ele sentia como que aquele homem estivesse falando com ele. E quando você ouve a palavra, você tem que sentir como que a palavra está falando com você. Você lê a mensagem, vendo a mensagem, aquilo tem hora que transforma assim tão real para a gente, que parece que o profeta está ali. Lá em Goiânia, quando nós tivemos agora no encontro, aquele culto com a mensagem, com a voz do irmão Brana, eu sinceramente, eu não gosto muito de sensacionalismo, mas eu me senti como que se o irmão Brana, eu estava sentado bem próximo assim do corredor, onde o pregador passa, mas quando tocou Somente Creio, eu senti como que se o irmão Brana estivesse passando no corredor. E vendo assim ele chegar na plataforma e começar a pregar para nós, e aquilo foi tão vivificado que não tornou cansativo, nem prolongado, porque é a voz dele, é a voz do pastor Joaquim interpretando, né? Traduzindo do inglês para o português. Mas aquilo ficou tão vivificado para mim, que eu não senti. Parece que o tempo passou sem a gente perceber. Agora, muitos ouviram. Aí eu pergunto, onde estava aquela multidão? Mais de 5.000 pessoas que comeram do pão, do peixe, e viu aqueles sinais todos? Aonde estavam eles na descida do Espírito Santo? Não estava no cenáculo. Um ministério de 3 anos e meio, com tanta cura, com tantos sinais, com tantas maravilhas, havia aproximadamente 120 convertidos. Não é de se estranhar que estas mensagens tem muita gente lendo. O mundo está lendo essas mensagens. Está na internet, está no YouTube, está em todos os lugares que você for. Mas são poucos que esta mensagem fala com eles. Então nós deveríamos ser os mais agradecidos na terra por ouvir ele falar. Ele fala comigo. Ele fala com você. Ele fala com a noiva. Então, quando estamos em Cristo, temos bênçãos espiritual. Fora de Cristo temos sensação. Sensação religiosa. Em Cristo temos bênçãos positivas. Positiva por quê? Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu sou crente, amanhã eu já não sou. Hoje vem para a igreja, chora e lamenta e aquela coisa toda. E diz, amanhã eu não vou mais fazer aquilo. Quando volta em casa, aquele velho espírito o apanha de novo e continua fazendo as mesmas coisas. Mas você tem bênção positiva.
não manufaturados, ou seja, feito à mão, não um pretexto, não colocando, mas desde que você esteja tentando dizer que você está na terra prometida e não está, seus pecados o alcançará. E a primeira coisa que você sabe, você achará a si mesmo debatendo-se, como nós chamamos isto no mundo, mascando. Você constatará que você não tem obtido aquilo a respeito do qual você fala. Mas quando você está em Cristo Jesus, Ele te prometeu paz celestial, bênçãos celestiais, Espírito celestial. Tudo é seu. Você está na terra prometida e em completa possessão de tudo. Amém? Quão bonito, vamos estudar. Você tem tudo isso. É claro, como humano, você tem seus problemas de humanos, mas você nunca tem problemas do alto. Você tem problema de humanos. Esses esqueletos que nós viemos à igreja e colocamos no banco, tem problemas. Mas a sua alma não. A sua alma não está com dúvida. Não é que se amanhecer aparecer um novo pregador na televisão pregando uma coisa diferente, sua alma vai ficar em dúvida. Não, a sua alma está ancorada. Você sabe que você está firmado numa rocha sólida. Você não está em confusão. Enquanto eles estavam lá no Egito, eles estavam em confusão. A tal ponto que quando Moisés veio e falou com eles, eles não queriam ouvir Moisés. Estavam tão acostumados com o mundo. Estava tão acostumado com o sistema religioso, com as panelas de carne do Egito, com os alhos do Egito. Quando eles saíram para o deserto, eles ainda foram iludidos e levados até mesmo a praticar coisas daquele povo que estava ali no deserto. Mas quando eles atravessaram a terra, atravessaram o Jordão e tomaram posse da terra, eles estavam ancorados. Porque eles haviam alcançado a promessa. Agora nós às vezes estranhamos o mundo religioso da maneira que eles comportam. Mas sem ter a direção do Espírito Santo para os conduzir, não tem como não estarem confusos e até mesmo enganados. O mundo está completamente enganado. Você olha na condição das pessoas, você conversa com elas, você vê quão vazias estão. Agora Deus revelando em simplicidade. É o parágrafo 250. Deus revelando-se não em sensações, não que sensações, todavia, isso está, todavia está com isto, está vendo? O lugar, reticência, né? O lugar, aquele que o irmão Branda estava dizendo.
Não através da sensação, muito embora a sensação acompanhe isso. O irmão Branda diz que o homem espiritual, ele tem tendência de emocionar um pouco. Mas você não é dirigido pela sensação, você não é dirigido pela emoção. Esse é que é o problema. Você é dirigido pela palavra. Por quê? Porque a palavra fala contigo, a palavra nos fala. Por isso aquele versículo 26 de São João 4 é fundamental para nós, porque ele diz, ele diz assim, olha, Jesus falou para a samaritana, diz, sou eu que falo contigo. Eu falo contigo. Lá no Sermão da Montanha, ele falou para a multidão, mas ali ele estava direcionando a uma pessoa. Simplesmente faz que isto fique tão humilde que qualquer um pode vê-lo. Se você não tentar por injetar sua própria mente nisso, veja, e seus próprios pensamentos é Deus. Você deixa o pensamento de Deus tomar conta, te dirigir, te conduzir. Acho que eu esqueci a mensagem lá. O futuro lá, ficou lá. Então, quando você não deixa esses pensamentos, essas coisas te dirigir, você deixa ele, a palavra. Agora, o parágrafo 430. Quando Eliseu estava naquela caverna, a fumaça passou, sangue, trovões, relâmpagos. E veja, todos esses tipos de sensações que temos tido. Sangue no rosto, nas mãos, e sensações e tudo mais. Isto nunca incomodou aquele profeta. Ele simplesmente permaneceu lá até que ouviu uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada. Que foi ela? A palavra. Então ele cobriu o seu rosto e saiu. Veja, foi isto. Lembre-se, amigo, não procure grandes. Você diz, Deus, ele fala de coisas muito grandes. Virá um tempo em que haverá isto e aquilo mais. Coisas muito grandes. Espero que esteja entendendo do que estou falando. Está vendo? Coisas muito grandes. Veja, é o quanto e quanto acontecer será grandes assim. Será tão humilde que você falhará em ver a coisa toda. Simplesmente seguirá em frente, está vendo? E olha para trás e dirá, bem, isso nunca veio a... Veja, já passou direto por cima e você nem mesmo viu. Simplesmente passou. Veja, é tão simples, está vendo? Deus vive em simplicidade. Veja, para se manifestar em grandeza, o que o torna grande, porque ele pode tornar-se simples. Eu não dou conta de entender, porque tem gente querendo ser grande. Se Deus é tão pequeno, se Deus se manifesta simples e humilde, por isso nós lembramos assim, graça te dou, Pai, que ocultaste estas coisas dos sábios, entendidos, e revelaste aos pequeninos. Agora aqui deixa claro no final do 22, isso é aquele a quem o Filho revelar.
Ele te revelou. A mensagem do sétimo anjo. Ele te revelou a mensagem da luz do entardecer. Ele te revelou a hora em que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo. O que nós temos que fazer agora? Tomar posição naquilo que somos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmãos, se a sombra de Pedro curava, a sua também pode curar. A minha também pode, por que não? Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora o que Ele quer é que nós sejamos simples e humildes para obedecer Sua palavra. E o mundo tem se tornado uma confusão. Eu esqueci a mensagem do futuro lá, ali. Lá o irmão Brana fala em um parágrafo, não lembro agora o qual, ele diz o seguinte, ele dizia, é aonde se torna tão confuso para o mundo religioso, porque eles fazem coisas que contráriam a palavra, mas porque tem sensação, tem emoção, eles pensam que é Deus. O irmão Brana dizia, aquilo é o diabo. Como que Satanás tem conseguido fazer o que ele bem entende dentro do mundo religioso. Mas aqui ele não pode fazer. Porque aqui até as crianças conhecem. Qualquer atitude que for contrária à palavra, uma criança perceberá que isso não está certo. Por quê? Porque nós temos ouvido Ele falar conosco. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Você foi abençoado? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Jânio, seu ministério. Pastor Jedson pediu, na quarta-feira, convidou ele para pregar. Foi uma bênção. Próximo domingo, o tema para o companheirismo do próximo domingo será a família de Deus. E terá como base a mensagem necessário vos é nascer de novo. Deus abençoe a todos os irmãos que participaram por meio da internet. Temos aqui vários nomes daqueles que comunicaram. A irmã Selma e São Félix do Xingu, Pará. Irmão Luciano e família Esperantina, Tocantins. Igreja de Bernardo Saião, Tocantins. Irmã Elzinha e família em Senador José Porfírio, Pará. Irmãos Josué Rodrigues, Raquel e Moisés, aqui em Araguaína, Tocantins. Irmão Cláudio Miro Ferreira, Cotia, São Paulo. Ele congrega na igreja do pastor Miguel Vieira. E ele diz aqui, Deus abençoe o pastor Jedson, que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando seus cultos. Amém. Nosso pastor não está presente, Ele está de viagem a Goiás e, Deus permitindo, amanhã estará retornando. Vamos continuar orando a favor dele, de sua viagem. Irmã Eurilene, aqui em Araguaína, Tocantins. Irmão Samuel Luz, em Bom Jesus, no Tocantins. Irmão Rodrigo Pérez, na Agropecuária Dona Santa, Minas Gerais. Irmão Valdemar Lopes, em Anápolis, Goiás. Ele diz aqui, Deus abençoe a amada igreja de Araguaína e o pastor Jedson. Amém. Ele diz uma boa noite. Boa noite, meu irmão. Irmãs Michele, Micaele e Nájila, São Geraldo do Araguaia, Pará. E temos aqui também os irmãos que sempre estão participando, Irmãos Garcia e Simone, também participaram
deste culto e do culto de quarta-feira passada. Eles sempre estão sendo abençoados juntamente conosco. Vamos colocar de pé? Vamos confirmar a bênção para os irmãos através da internet. Levante suas mãos para eles e diga: Deus os abençoe. Querido Deus, obrigado, Senhor, por este privilégio que temos de ter um Deus que é tão grande, mas se ocupa com cada um de nós, se humilhou para salvar cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Abençoe o teu povo, retorno aos lares, Senhor, cada família aqui presente, aqueles que não puderam participar, a família de nosso pastor também, Senhor, a viagem de retorno dele amanhã, que o anjo do Senhor guarde o veículo e todos eles. Muito obrigado por tudo, que possamos nos reunir amanhã mais uma vez e termos mais uma bênção neste fim de semana. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amanhã, 18 horas, 6 horas, né? Reunião com os diáconos e o culto com os evangelistas às 19h30, 7h30 da noite. Mandar um abraço lá para o irmão Luciano, mas a irmã Franciane e o pequeno Williamson. Um abraço aí, irmão Williamson. Quando ele me vê lá, ele vai lá no computador e fala: o pastor, pastor Jair. E a todos os irmãos aí, Esperantina, creio que o irmão Erlei também deve estar acompanhando, e outros mais. Deus os abençoe. Amém. Abrace seu irmão com alegria, com satisfação, dizendo: Deus vos abençoe, Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir. Deus os abençoe. Sou conservo teu, guarde as palavras do livro e adorarás a Deus. Mas Deus é bom demais, Deus é bom demais. Ele dá tempo ao homem pra se arrepender e voltar atrás. Eu fosse como os passarinhos que somente vivem pra cantar, eu
dia o dia inteiro sem parar, pois grandes coisas fez meu Deus por mim, morrendo numa cruz pra me salvar. Mas se eu fosse como os passarinhos, mil louvores a Jesus ia cantar. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade, em uma vida sem ter ódio nem rancor. O seu cantar tem gozo e alegria, em harmonia e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Deus é bom demais, Deus é bom demais. Ele dá tempo ao homem pra se arrepender e voltar atrás. Alguém que tenha abandonado em sua vida algo espiritual. Levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar. Ao chegar ao fim desta jornada, para sempre eu vou descansar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Deus é bom demais, Deus é bom demais. Ele dá tempo ao homem pra se arrepender e voltar atrás. Alguém que tenha abandonado em sua vida algo espiritual. Jesus Cristo é vitória real, veio ao mundo